O CNJ Entrevista começa agora e você vai acompanhar assuntos da justiça que impactam no seu dia a dia em um bate-papo com personalidades do mundo jurídico. O Comitê Gestor Nacional da Rede de Governança Colaborativa é o responsável por definir as estratégias do Poder Judiciário. E o comitê está atuando na elaboração das diretrizes para o período de 2021 a 2026. Ser uma justiça rápida, moderna, acessível e produtiva são alguns dos compromissos do sistema judiciário brasileiro com a sociedade. Para que isso aconteça, é preciso estabelecer e monitorar metas a fim de que o esforço dos tribunais seja direcionado da melhor forma e a qualidade do trabalho seja sempre aprimorada. Desde 2009, juízes e magistrados se dedicam a cumprir a Estratégia Nacional do Poder Judiciário. A missão em todos os anos é clara: realizar justiça. De lá para cá, teve o primeiro ciclo de metas que encerrou em 2014. Atualmente está em vigor o ciclo 2015 a 2020. Apesar de ainda restar 1 ano e meio para encerrar esse período, o Comitê Gestor Nacional da Rede de Governança Colaborativa já está de olho no próximo, que será o ciclo 2021 a 2026. Para elaborar as futuras diretrizes, o grupo formado por magistrados e representantes dos conselhos e tribunais de todas as regiões do país tem seguido um cronograma de discussão das sugestões apresentadas em reuniões desde maio deste ano. E de onde as propostas surgem? De audiências e consultas públicas, por exemplo. Além disso, os tribunais e conselhos de justiça também respondem a um questionário eletrônico que ajuda a diagnosticar melhorias nas atuais metas e projetar novos desafios de forma mais viável. É uma espécie de feedback sobre o que foi inicialmente proposto. Para se ter ideia da importância desse levantamento, 40% dos tribunais que responderam ao último questionário relataram dificuldade para alinhar metas anuais, indicadores e iniciativas com os macro-desafios do judiciário. Já pensou em arriscar um pouso sem ouvir a torre de controle sobre as condições para aterrissagem? Não dá, né? E o que surpreende é que os tribunais não só apontaram o problema, mas indicaram as médias mais adequadas à realidade de cada um, para que não deixem de cumprir as metas, mas também consigam evoluir sobre os últimos números registrados. Eles citam as dificuldades, mas também reconhecem pontos positivos. 60% dos tribunais deram boas notas para o monitoramento da estratégia, incluindo a própria existência desse questionário. Já deu para perceber que nada é construído de forma unilateral, né? A ideia é priorizar a gestão participativa. É de mãos dadas que a justiça entende que é possível progredir e prestar um serviço imprescindível cada vez mais rápido e moderno à sociedade. E nós vamos agora conhecer melhor o trabalho do Comitê Gestor Nacional da Rede de Governança Colaborativa, que é responsável por definir as estratégias do Poder Judiciário. Eu estou aqui com a Fabiana Gomes, ela que é diretora de Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça. Obrigado, Fabiana, pela presença. Eu já começo lhe perguntando, vamos fazer um pouquinho do histórico, né? Nós temos aí 3 ciclos, um que começa em 2009 e vai até 2014, onde foram definidas as estratégias. Depois o segundo ciclo, o chamado segundo ciclo, de 2015 a 2020, que é esse que nós estamos, esse período, e agora o comitê já está trabalhando na elaboração das estratégias para 2021 a 2026. Eu gostaria justamente que você falasse desse histórico. Isso. Então, o planejamento estratégico do Poder Judiciário, ele iniciou, como você colocou, em 2009. Esse foi o primeiro ciclo, vamos dizer assim, foi um grande divisor de águas, porque muito se falava que nós não tínhamos até estatísticas. E com o planejamento estratégico foi possível a gente ter indicadores, metas e poder balizar tudo que temos em relação à parte processual, a parte inclusive de estrutura, né? Gestão. Então, o primeiro planejamento estratégico do Poder Judiciário, 2009 e 2014, ele foi um grande divisor de águas dentro do Poder Judiciário. Nele foi possível traçar as principais diretrizes que perpassam até hoje sobre a questão dos temas de celeridade processual, melhoria de gestão de pessoas, melhoria da infraestrutura em relação à parte de TIC, tecnologia da informação. A gente vem tendo uma metodologia que é a metodologia do Balance Scorecard, que é uma metodologia que pega objetivos estratégicos de base,
Ou seja, o que é que precisa termos na base do planejamento estratégico em termos de estrutura de pessoal, em termos de estrutura física, de tecnologia da informação, para conseguirmos trabalharmos os processos internos. Então, nossos principais processos internos é a parte judicial, né? Então, tem a melhoria da prestação, da parte de prestação jurisdicional, e para atingirmos nossa missão, né? A missão do judiciário, ela vem permanecendo desde o primeiro ciclo, que está na Constituição, realizar a justiça, mas para isso, para realizarmos justiça, o que é que precisamos? Então, vem a parte dos processos. Então, tivemos o primeiro plano, estamos hoje no segundo ciclo, como a gente denomina, que vai de 2015 até 2020, e estamos no processo de formulação para os próximos 6 anos. Estamos de volta com o CNJ Entrevista, hoje conversando com a Fabiana Gomes, ela que é diretora do Comitê Estratégico do Conselho Nacional de Justiça. Como é que se dá a participação dos tribunais na elaboração da estratégia e depois, inclusive, tem até as metas? A nossa ideia é que a gente possa traçar tanto diretrizes como fazer um acompanhamento, um monitoramento do planejamento estratégico do Poder Judiciário, não de forma concentrada no Conselho Nacional de Justiça ou de forma isolada pelo Conselho Nacional de Justiça, mas por termos representantes de diversos segmentos de justiça, dos ramos de justiça, a gente consegue fazer um trabalho que consegue observar a especificidade de cada ramo de justiça ou até as diversas peculiaridades da região, né? Considerando que o Brasil é um país extenso. Talvez cada região também, além daquele contexto nacional, precisa também se adequar às peculiaridades de cada local. Exatamente. E, inclusive, assim, a gente percebe que a peculiaridade da região, ela implica nas diversas ações que aquele regional, tribunal, ele executa ou planeja. Então, assim, na verdade, ter um planejamento estratégico nacional, ele dá um direcionamento. Mas a gente sabe que na hora de desmembrá-lo, a gente tem que observar muitas características do ramo de justiça, porque não são todos os objetivos estratégicos que tem hoje no nosso planejamento, que se adequa. Inclusive, a gente faz uma divisão, a gente tem uma legenda. Então, a gente tem um objetivo estratégico apenas para a justiça eleitoral, que é o aperfeiçoamento das eleições. Então, a gente sabe que aquele objetivo é para a justiça eleitoral. Então, tem algumas peculiaridades, inclusive por conta de legislação, da Constituição, que não perpassam pela Justiça do Trabalho, pela Justiça Federal, né? Não são todos os processos que todos os ramos de justiça trabalham. Então, a gente observa que eles vão ter que observar o grande diretriz, o grande direcionamento para desmembrar nos seus planejamentos estratégicos, né? Os desafios, vamos dizer assim, mais genéricos, são para todos, né? Porque o que a sociedade de fato espera do judiciário, né? Celeridade, imparcialidade, acesso, que ele seja acessível, né? Então, assim, esses, vamos dizer assim, são grandes guarda-chuvas que perpassam. Que aí independe se é o eleitoral, se é o... Exatamente, depende do ramo de justiça. Né? Agora, a questão da regionalidade, ela é um critério que deve ser observado, porque a gente sabe, por exemplo, questões do norte, regiões muito longínquas, elas realmente, assim, a gente vai ter que ter vamos dizer assim, como o judiciário chega até, alguns tipos de população, né? Então, a gente tem que ter um trabalho diferenciado também, né? Ou o tipo de projeto, de ação, que seja diferenciada. Bom, também não adianta traçar uma meta impossível, né, de ser realizada. Com isso, né, depois dessa análise técnica, nós fazemos um documento, que a gente chama de proposta de meta avançada do Poder Judiciário, que é a proposta já, vamos dizer assim, com análise técnica do CNJ. Ela é submetida à comissão permanente, que tem conselheiros da Comissão Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento, e após a análise da comissão, ela vai para a presidência do CNJ.
Então, a presidência do CNJ ainda pode analisar, pode incluir, excluir alguma coisa. Inclusive, a presidência do CNJ tem a prerrogativa também de propor uma nova meta, que não veio das propostas do segmento da justiça, mas que seja relevante para o Brasil e para o aperfeiçoamento do Poder Judiciário. E a gente, antes do evento do Encontro Nacional, nós encaminhamos um documento para que os presidentes dos tribunais que vão votar essas metas no Encontro Nacional possam avaliar. A gente encaminha um documento para que eles possam avaliar as metas que serão votadas no Encontro Nacional. No Encontro Nacional, que ocorre preferencialmente em novembro, pela resolução do CNJ, eles votam as metas nacionais. O que o Comitê Gestor Nacional tem essa importância? Os coordenadores, que são representantes do Conselho, dos tribunais superiores, participam de todo esse processo. Em especial porque eles são os coordenadores do segmento da justiça. Então, são eles que nos apresentam a proposta inicial, a gente tenta fazer essa parceria de informar as principais diretrizes, vamos dizer, do presidente do Conselho Nacional de Justiça, que é do presidente do Supremo Tribunal Federal, e levarmos isso à discussão e votação no Encontro Nacional. Diretora, no caso é feito também um acompanhamento e uma avaliação do cumprimento ou não, né, dessas metas. Como é que é feito isso? Temos 2 relatórios. Um relatório que divulga todo o desempenho dos tribunais, por tribunal e por segmento de justiça, no sentido de mostrar o cumprimento da meta do ano anterior. Esse relatório a gente tem que publicar sempre em abril, né? Dos resultados então, de 2018 total, a gente publicou agora em abril, em 30 de abril. E nesse relatório a gente pode perceber um pouquinho das variáveis. Por que um segmento vem... Primeiro tem um histórico, desde 2009. Então, tem um gráfico, desde 2009 até 2019, por exemplo, do desempenho daquele segmento. Então, se tiver algum tipo de, vamos dizer assim, anormalidade, a gente acompanha por um outro relatório que a gente chama de acompanhamento da execução das metas nacionais, que é um relatório de aprendizagem. A gente faz um questionário, envia para os tribunais, perguntando para eles quais foram as principais dificuldades encontradas no cumprimento das metas. A gente coloca, no sentido de perguntar das dificuldades, eles apontam se foi questão de pessoal, de sistemas, e também a gente pergunta que tipo de melhoria foi feita ou ação foi feita para cumprir aquela meta. Então, a gente observa que os tribunais vêm avançando no sentido de mostrar preocupação no cumprimento daquela meta, né? Então, ações têm sido feitas, projetos têm sido desenvolvidos para dar cumprimento a metas nacionais do Poder Judiciário. Bem, eu quero aqui agradecer a Fabiana Gomes, ela que é diretora de Gestão Estratégica do CNJ. Muito obrigado. E o programa CNJ Entrevista de hoje fica por aqui. Obrigado e até o próximo encontro.